Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos nos preparar para escutar o Santo Evangelho deste primeiro domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, e entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas, nesse primeiro domingo do tempo comum, nós passamos algum tempo celebrando a Quaresma, celebrando a Páscoa, as solenidades da Páscoa, a solenidade além do tempo comum, e hoje a gente volta para valer no tempo comum, né? Verde, sem solenidade, com esse grande tempo de preparação para o segmento do ano litúrgico. Eu gostaria de começar a nossa reflexão, a nossa palavra, trazendo para nós um pouquinho do que foi a primeira e a segunda leitura para a gente começar a nossa breve homilia. Primeira leitura tirada do livro do Êxodo nos fala sobre Moisés que está no deserto com o povo e ao mesmo tempo um convite de Deus para que o povo permanecesse fiel à sua aliança. Então, eu vou ler aquilo que Deus fala para Moisés, mensagem essa que chegou ao coração do povo, mensagem essa também que nos alcança. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pela primeira leitura, Deus nos convida a permanecermos firmes nessa aliança. Segunda leitura, tirada do livro dos Romanos, uma carta de São Paulo muito bonita. Entre tantas palavras, né, São Paulo fala basicamente do arrependimento, do nosso pecado, da reconciliação. Então, eu faço 2 pequenos recortes. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Primeira leitura fala da aliança, segunda leitura fala da reconciliação. Reconciliar-se, procurar o perdão de Deus, é um desejo do ser humano, a consciência que o ser humano deve ter para manter viva a aliança com o Senhor. O que é que rompe essa aliança com Deus? São os pecados, são as nossas atitudes erradas, são as nossas incoerências com a nossa fé, com a palavra que nós conhecemos, com a palavra que nós amamos. Esse é o primeiro ponto. Do outro lado, nós ouvimos um evangelho vocacional. Jesus Cristo nos apresenta os 12 discípulos, que nós conhecemos um pouco da vida de cada um. Mas é interessante a introdução, o princípio do discurso de Jesus. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja,
A multidão estava carente, sedenta de verdadeiros líderes. A multidão já sofria pela pessoa do imperador, pela pessoa do governador, pela pessoa de tantos maus líderes que tinham naquele tempo. E Jesus Cristo observa, Jesus Cristo percebe, e Jesus Cristo toma uma atitude. Ou seja, a partir daquele fato de abandono, de sofrimento, de carência, de pobreza, de solidão, Jesus Cristo ele age. E ele convida os 12. E nesse meio, Jesus Cristo faz uma breve oração vocacional, que até hoje se reza na igreja. E nós devemos rezar sempre. Não somente para termos sacerdotes, não somente para termos consagrados, mas para termos pessoas disponíveis a servir também nas nossas pastorais, movimentos, comunidades, para que o nosso trabalho não se perca. Cada pessoa que está na pastoral, no movimento ou comunidade, aquela pessoa, ela naturalmente ela vai passar um tempo. Não estou falando de coordenação, não estou falando de cargo, estou falando de serviço. Cada pessoa passa por um tempo. Até o ano passado, o Padre Antônio era pároco da paróquia. De junho para cá, eu assumi a paróquia e tal. O Padre Antônio fez o seu trabalho, o Padre Severino fez o seu trabalho, o Padre Luiz Carlos, o Padre Max, e tantos padres passaram aqui e fizeram o seu trabalho durante um tempo. Jogaram a sua semente, evangelizaram, anunciaram, ajudaram, se reuniram, contribuíram, e os frutos estão aí. E assim também é cada pessoa que está na igreja. A missão não termina em mim, a missão não termina em você, a missão passa por nós e é levada a outra pessoa e assim continua até a segunda vinda do Senhor. Então, essa oração vocacional é muito bonita. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, na igreja, no reino de Deus, nós sempre teremos muito trabalho e poucos trabalhadores. Sempre. Sempre. Até uma pastoral que possa ser numerosa, um movimento que possa ser numeroso, com todo respeito, né, a quem é coerente. Mas a tendência é sempre ter alguém que se escore, que não sirva da forma adequada, que não se dedique da forma adequada, que às vezes só veste a camisa, mas não sue, mas não se dedique, mas não se consuma, mas não se empenhe. Por isso que a gente fala tantas vezes na igreja que o que vale não é o número, mas é a qualidade. Essa qualidade não é para a gente se acomodar. Poxa, padre, minha pastoral só tem 2 membros. E tal. Meu movimento só tem 2 membros. A minha comunidade só tem 2 membros. Não, a gente não tem que se acomodar com o que tem. Mas a gente tem que fazer a mesma atitude de Jesus, que é lançar a rede. Quer convidar, quer chamar. Ah, padre, mas fulano não vai. Fulano gosta de movimento tal, de grupo tal. Faça sua parte, convite. Peça o Espírito Santo para lhe ajudar nesse convite. Só não se acomode. Porque qualquer pastoral movendo que se acomoda, que acha que não pode chamar as pessoas, não deve convidar as pessoas, infelizmente, aquela pastoral, aquele movimento, aquela comunidade, ela pode se acabar. Porque a pessoa se fechou, a pessoa não quis jogar a semente, a pessoa não quis fazer o convite. A pessoa agiu como aquele evangelho dos talentos. Né? Lembremos o evangelho dos talentos e tudo. Né? Cada pessoa recebeu os talentos. Alguns investiram, alguns cuidaram e alguém preferiu enterrar. Então, se a gente às vezes deixa de fazer o convite a alguém para estar no nosso pastoral movimento de comunidade, nós podemos estar enterrando, sepultando o nosso trabalho, encerrando a nossa pastoral movimento de comunidade, a nossa igreja. Por isso que a gente deve fazer o convite e confiar sempre na ação de Deus. Nós somos somente instrumentos de Deus, mas no fundo quem chama é Jesus Cristo. No fundo, que chama Jesus Cristo. Eu sou padre hoje porque em algum momento eu senti o chamado de Deus. Não foi uma pessoa, as pessoas foram instrumento, mas a voz era de Deus. Os mediadores foram meios, não foram um fim. O fim é o reino de Deus, o fim é servir a Deus. Assim por diante. Jesus Cristo chamou os 12 e dá a eles toda uma autoridade. E é muito bonito nós escutarmos e tal. Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, curar os doentes. Depois dos nomes e as recomendações. Não devem ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo.
curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Ou seja, o anúncio do reino de Deus, a evangelização, ela deve ser feita de forma gratuita. Não é uma cobrança, não é uma taxa. De Deus nós recebemos gratuitamente a nossa vida, a nossa inteligência, as nossas potencialidades, as nossas virtudes. Quanta coisa boa que recebemos. E não é justo que a gente cobre. Se às vezes a gente cobra por necessidade, mas a cobrança ela não é o critério mais importante. Não é o mais importante. Quantas vezes eu já vi e já celebrei sacramento sem a pessoa cobrar, pagar nada. Já teve isso e tudo. Mas infelizmente a igreja ela precisa de taxas para a sua manutenção. Mas eu sonho com um dia em que nós alcançaremos essa graça. Né? Em que nós teremos muitos dizimistas, em que cada pessoa naturalmente vai devolver o seu dízimo e a gente não vai precisar cobrar taxa nenhuma, nem intenção de missa, nem de sacramento, nem de nada. Né? Teremos recursos para ajudar os nossos pobres, teremos recursos para a nossa manutenção diária, teremos recursos para todos os fins que envolvem a evangelização. Mas é muito bonita a fala de Jesus Cristo. Não deveis ir aonde moram os pagãos. Ah, padre, por que disso? Se nós lêssemos, continuássemos a ler a história está na Bíblia, a continuação dessa missão, nós veremos que o apóstolo dos gentios foi São Paulo. São Paulo vem muito tempo depois. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas? São muitos judeus que certamente estavam confusos, em dúvida. Eram aqueles povos que os apóstolos conheciam muito mais. Então Jesus Cristo lhe dá uma orientação clara, né? Anunciai o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. Essa proximidade não é somente referente à eternidade, mas é também referente ao fato que na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa dos apóstolos, o reino dos céus estava próximo. No discurso, no testemunho de vida, naquilo que eles deixaram, naquilo que eles anunciavam. Havia uma proximidade de tudo. Então é muito interessante aquilo que Jesus Cristo nos fala. E esse reino, ele vai de encontro, sobretudo, aos sofredores. Os doentes, os mortos, os leprosos, os endemoniados. Todos aqueles que eram excluídos. Porque os leprosos sofriam preconceito. Eram doenças que não tinham cura. Os doentes também. Em tudo. A cultura da época que quem adoecer estava pagando pecado de algum familiar, de algum parente. Era a cultura da época. A pessoa que tinha algum ente também um parente falecido também não era muito bem visto. Tudo, né? Porque a pessoa morta, ela era impura. Então havia essas diversas dimensões que Jesus Cristo convidou os discípulos a irem inicialmente, primeiramente, prioritariamente. Enfim, vamos pedir a bênção de Deus. A leitura de hoje é muito rica. Ainda teremos a Santa Missa, então que ela também nos ilumine a compreendermos ainda mais esse anúncio, essa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom domingo, uma excelente semana. Nós agradecemos a todos que nos acompanham. Agradecemos a todos que nos ajudaram com a Casa do Pão, a doação material, a doação financeira, aquelas pessoas que nos ajudam no serviço, na divulgação. Nós somos gratos ao serviço de cada um de vocês, aquilo que vocês fazem pela nossa comunidade, pela nossa igreja como um todo. Que Maria Santíssima possa abençoar cada um de vocês. Tenhamos todos um bom domingo e excelente semana.